E eu queria falar desse novo ensino médio sobre 4 perspectivas. Primeiro sobre o aluno, depois sobre o professor, depois sobre a família e depois sobre o mundo. Vamos começar com o aluno. É muito interessante que, quando a gente pensa numa escola, na perspectiva do aluno, a gente chega à conclusão de que a razão de ser da existência de uma escola é a existência de um aluno. É uma pessoa que está ali num processo de formação. Então eu preciso entender o aluno que eu tenho no momento em que eu estou vivendo hoje. Eu não tenho que achar que o aluno vai se adequar a mim, se adaptar a mim, mas eu preciso entender a complexidade que é a adolescência, já que a gente está falando de uma escola de ensino médio. As infâncias têm uma complexidade. E, aliás, um dos grandes problemas na educação da adolescência é o fracasso na educação das infâncias. Quando a educação na infância não dá certo, ela vai reproduzindo esses parâmetros erráticos a partir da perspectiva da adolescência também. Mas uma escola de ensino médio trabalha com esse adolescente. Quem é o adolescente? É alguém que não é criança e que não é adulto? É alguém que tem medo? É alguém que está tudo em mutação dentro de si mesmo? É alguém que tem uma série de cobranças dentro dele? É alguém que tem medo de não ser perfeito? É alguém que tem medo de frustrar os pais? É alguém que tem medo de não dar certo na vida? É alguém que tem medo de escolher a profissão errada? É alguém que tem medo da relação com o outro? Muitas vezes o adolescente valentão que a gente vê, o bullying, que é uma das grandes preocupações no processo educativo, esse valentão, ele não é valentão porque ele é mau, ele é valentão porque ele tem medo. Ele tem medo. E a reação do seu medo, as consequências do seu medo, é a maneira com que ele se transforma em alguém que agride as outras pessoas. Quem é esse adolescente? É um adolescente que aprende de forma compartimentalizada? Alguém consegue aprender de forma compartimentalizada? Na realidade atual da educação brasileira, o ensino médio é o grande gargalo que a gente tem. Por que ele é um gargalo? A maior evasão está no ensino médio. Os maiores índices de violência acontecem na adolescência e na juventude. As maiores taxas de suicídio, de automutilação, ocorrem na adolescência e na juventude. Então, o desafio do SENAC de ter uma escola de ensino técnico integrado ao ensino médio é um desafio profundamente complexo, mas profundamente belo, porque a gente vai olhar para uma parcela significativa da população brasileira e vai abraçar essa parcela no momento que ela mais está precisando. Olha a beleza que é isso, né, Dani? A responsabilidade que nós, educadores aqui, estamos tendo ao formatar um projeto para esse adolescente. Mas é olhar para esse adolescente e querer que ele seja o protagonista real da história. Não alguém que vai receber informação. Ele não é um receptáculo de informações, mas ele é um protagonista que tem direito a desenvolver a sua autonomia, a colocar para fora os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades, a trabalhar com as suas cicatrizes. A gente tem muitas cicatrizes, e o adolescente também tem cicatrizes. Ele já passou nas infâncias, violências acumuladas, abandonos acumulados, e a gente tem que olhar para esse adolescente com essa perspectiva. Este meu aluno será protagonista da sua história, e vai ter dupla possibilidade de desenvolvimento real de quem ele é. Uma como preparação para o mercado de trabalho, conhecimento de uma área técnica da sua vida, e a outra com uma dimensão profundamente especial na sua formação humana. Mas vamos para o segundo. Professor. Quem é esse professor que o SENAC hoje sonha, que essa escola, essa nova escola que nasce aqui no Rio de Janeiro sonha? Quem é essa mulher, esse homem que estarão numa sala de aula trabalhando com esses protagonistas? O que eles têm de diferente? É muito interessante que, quando começou-se a discussão da reforma do ensino médio, começou mesmo a discussão em 2012, 2013, com sede, discutindo com o MEC, olhando para os grandes problemas que a gente já tinha no ensino médio e se perguntando o que a gente vai fazer para que esse jovem queira ficar na escola, para que ele queira conviver, para que ele queira se desenvolver, para que ele não abandone a escola.
Aí vem 2018, chegando à conclusão do projeto de vida, dos ciclos formativos. Toda a base comum começa a ser trabalhada para que a gente mude o conceito do conhecimento e trabalhe integralmente esse conhecimento. Como é que a gente tem hoje? Física, química, história, geografia, biologia, português, matemática, e aí vai. E professores que tiveram uma informação mais voltada para a sua área específica do conhecimento. Mas o mundo não é dividido em física, química, ciências, português, matemática, filosofia, sociologia. As pessoas precisam conviver como pessoas humanas e resolver os seus problemas como pessoas humanas e serem desafiadas a resolver esses problemas. Esse professor do ensino médio, e foi muito legal a gente visitar o ensino médio de São Paulo e ver professores de áreas diferentes, juntos, refletindo conjuntamente a construção de problemas conjuntos, de projetos conjuntos, conhecendo os seus alunos conjuntamente. Há um problema, Sérgio, no Brasil, que é muito diferente em todos os países mais bem avaliados no PISA, que é o professor não estar numa escola só. A nossa tendência de escola pública ou escola privada é o professor trabalhar em mais de uma escola. Então, ele não tem um vínculo profundo com uma escola. Quando a gente consegue que esse professor tenha um vínculo profundo, primeiro que a relação entre os professores, ela já fica muito mais especial, muito mais instigante. E nesta relação com esses professores, ele vai se relacionar com os alunos de uma outra maneira também, porque é um ajudando o outro. Um é construindo com o outro, coletivamente, esse processo do conhecimento. O que Durkheim dizia na relação educacional, você tem o indivíduo. Como é que o indivíduo se transforma num ser social? A partir de uma proposta educativa, desde as infâncias e até todas as etapas da nossa vida. Esse professor, ele precisa ter uma formação continuada. Quando a gente fala isso, não é um demérito para o professor. Está dizendo que o professor não é bem formado. É que nós precisamos o tempo todo refletir com muita humildade sobre os saberes que a gente tem. Porque o mundo é muito dinâmico. Não dá para a gente ter conclusões definitivas sobre assuntos muito complexos. Porque o mundo vai mudando e eu preciso me deparar diante desses problemas e perguntar se as respostas, mesmo que provisórias, que eu estou dando para aquele momento, são as melhores. Isso é o correto ou não é? É interessante hoje como as pessoas rapidamente fazem perguntas e querem respostas imediatas. É melhor proibir o celular ou não é melhor proibir o celular? Proíbe até o ensino fundamental, proíbe no ensino médio ou não proíbe no ensino médio? É melhor separar assim ou é melhor fazer tudo junto assim? O que leva uma pessoa a desistir da vida? O uso do celular. Mas é tão rápido assim a resposta? Você já tem tanta certeza de tantas coisas que são muito mais profundas do que isso. As dores que esses adolescentes carregam, minha gente, um dos problemas mais sérios hoje na relação humana chama-se desatenção. Nós não temos atenção com a dor do outro, com o problema do outro, com o sofrimento do outro, porque eu não presto atenção no outro. E é muito triste essa ausência de atenção. As experiências internacionais com a proibição de celulares em crianças se deveu ao fato da Organização Mundial da Saúde mostrar o incremento, o crescimento do suicídio em crianças, que nem há na literatura estudo sobre isso, porque isso não existia, de depressão em criança, de suicídio em adolescentes e jovens, e uma dificuldade imensa da relação entre as pessoas, da convivência. A escola, fundamentalmente, precisa ser um espaço de convivência. E é lindo quando a gente percebe adolescentes numa escola querendo ficar mais tempo na escola, porque tem um trabalho para resolver, porque está com uma dúvida, porque quer ficar ali, porque se sente bem, porque se sente querido, respeitado, acolhido, valorizado. Esse é um grande desafio que a gente tem. E os professores precisam ajudar na formação para isso. Aí a gente chega nos pais. Terceiro ponto. Uma escola hoje precisa dialogar com a família. A gente precisa ter escola da família nas escolas em que os alunos vão. Porque senão a escola desenvolve um tipo de proposta que é completamente diferente do que os pais pensam em casa. E os pais em casa fazem coisas que não fazem por mal. É o repertório que eles têm para fazer.
Quando um pai exige um filho perfeito, eu vejo isso de amigos meus, falando do filho ali com 7, 8 anos. Xalita, o meu filho é inteligentíssimo, decora, sabe tudo, o menino tira 10 em tudo. Ninguém tira 10 em tudo. Esse menino ouve isso do pai e cai para dentro dele uma responsabilidade imensa de que ele tem que tirar 10 em tudo, senão ele não será amado. E isso vem numa tristeza imensa, porque ele nunca será essa perfeição que o pai sonha que ele seja. Olha a confusão de pais, de todas as classes sociais. Os pais que têm um pouco mais de recursos querem colocar o filho no inglês, no mandarim, no espanhol, fazer 2, 3 atividades esportivas, fazer 2, 3 atividades culturais com 5 anos de idade. Que horas ele brinca? O brincar é um processo de desenvolvimento da inteligência. Os americanos usam um termo hoje chamado de segurismo, que significa o quê? Os pais têm medo de que os filhos possam brincar num parquinho e cair no parquinho e acontecer alguma coisa com ele. Então não pode brincar no parquinho, não pode ir até a padaria, não pode ir até a farmácia, não pode sair de perto dele. Mas fica o dia inteiro numa rede social, fica o dia inteiro num mundo que ele não tem noção do que está acontecendo. Nós não somos máquinas. Os seres humanos se desenvolvem na relação com outros seres humanos. Não são as telas que vão me desenvolver humanamente. Por isso que nunca máquina vai substituir professor. Máquina auxilia o professor. Não é máquina que educa a gente, é gente que educa a gente. São essas relações essenciais. E os pais têm uma dificuldade imensa de diálogo com os filhos. Por isso que a gente tem que trazer para perto os pais. Eu fui numa determinada escola em que houve um suicídio. E fui fazer um trabalho com os pais. O tema do suicídio é muito complicado de ser desenvolvido. Inclusive porque ele pode acentuar problemas ligados ao suicídio, mas quando acontece numa escola você precisa trabalhar os inclusive, né? Para que saibam viver aquele luto, inclusive. Ter essa perspectiva do que leva, que não é um fator ou outro, que aí os pais acham que não pode mais falar nenhum tipo de não para os filhos, que vai acontecer. Não é isso que leva ao suicídio. Mas isso é interessante nessa escola, no Recife, em que eu fui fazer uma dinâmica, né, com aqueles pais que estavam ali, e a dinâmica era um pai fazendo o papel do filho e o outro fazendo o papel do pai. E eu dizendo assim, olha, o seu filho está em casa, e você faz o papel do filho, e você chega em casa. Como é que você conversa com o seu filho quando chega em casa? É impressionante o resultado da dinâmica. Tudo bem, filho? Sua mãe está aí? Comeu? Alguma coisa na escola? Está precisando de alguma coisa? Aí olhando assim, falou assim, não é isso? Eu falei, não sei, é isso? E mais nada? Ué, não sei o quê? Precisa de dinheiro? Precisa de alguma coisa? E acabou a conversa. E aí os outros olhando, eu falei, mais 2. Aí os dois, mais ou menos o mesmo caminho. Eu falei, então vamos mudar a dinâmica. Imagine que o seu filho foi abandonado pela namorada dele, seu filho tem 15 anos. Seu filho está triste. Aí você foi conversar com o seu filho. Como é que é a conversa, mais ou menos? Aí o filho olha assim, né, o pai fazendo cara de filho triste. Aí o pai, o que foi, filho? Não, minha namorada brigou comigo. Ah, uma vagabunda, daqui a pouco você arruma outra. E aí eles riram e eu fico olhando, eu falei assim, essa é a conversa? Aí eu falei assim, mas o que eu tenho que fazer então? Eu falei, não sei o que você tem que fazer. Eu sei que não é isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é não interrogar o seu filho. O que você tem que fazer é ser humano com o seu filho. Você alguma vez sofreu por alguma mulher que tenha te abandonado? Aí o pai falou, claro, todo mundo. Será que não seria mais interessante compartilhar essa história de dor que você teve? Se humanizar diante do seu filho, olhar nos olhos dele, compartilhar suas angústias para ele ver que é da humanidade nós sofremos por amor, que as dores que ele está sentindo, outras pessoas sentem também. Será que isso... Aí um pai fala, não, claro, a gente faz isso. Eu falei, vocês fazem isso então nem precisava eu estar aqui. Aí eu, não, é que é muita coisa, né? É muita cobrança, é muito trabalho, e é um fato. Como é que eu trago os pais para próximo de mim? A quarta questão é o mundo. Então a gente precisa de uma escola que tenha consciência de que o aluno tem que ser um protagonista. A gente precisa de uma escola que o professor seja um líder, de fato, que ele lidere processos. Uma escola em que a família seja próxima e que a família vá aprendendo o tempo todo, para que as relações sejam melhores, dentro de uma perspectiva de um mundo que não depende muito da gente, mas que a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, em que local eu estou inserido.
Se eu tenho uma escola em Niterói, eu preciso olhar para o mundo e para Niterói. Se eu tenho uma escola no centro do Rio, eu tenho que olhar para o mundo e para o centro do Rio. Se eu tenho uma escola na Lapa, em São Paulo, eu tenho que olhar para o mundo e para Lapa. Eu preciso olhar para a minha aldeia, mas eu preciso ter a perspectiva do mundo em que eu estou existindo, das relações humanas que são desenvolvidas a partir de um projeto educacional que me ajude, eu vou falar novamente esse termo, fundamentalmente a conviver. Quando a Unesco lá atrás escolheu os 4 grandes pilares, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer, é claro que tudo isso tem que ter na escola, mas hoje o desafio do conviver talvez seja o desafio mais importante, porque as pessoas estão causando dor nas outras pessoas, as pessoas estão pisando nas outras pessoas. Com as nossas idiosincrasias, a gente é capaz de perceber o quanto o outro precisa da gente. E como é bonito na formação de uma proposta curricular em que a gente percebe os alunos juntos solucionando problemas. Um compreendendo as limitações do outro, ajudando as limitações e sendo ajudado. Daí não se poder conceber mais uma escola que não seja inclusiva. Que o processo inclusivo não faça parte dela, porque no mundo a gente trabalha com pessoas diferentes. Não se possa conceber uma escola que conviva com preconceitos e que deixe de falar sobre isso. Não é que eu não possa ser racista, eu tenho que ser antirracista. Mas eu tenho que trabalhar culturalmente isso, olhar os preconceitos que maculam a sociedade em que a gente vive, e trabalhar isso no cotidiano das escolas, para que as pessoas possam ser felizes do jeito que elas são. Essa é a construção de um mundo real, melhor. E poder dialogar essas duas coisas, mercado de trabalho de um lado, preparar as pessoas para a vida profissional, e ao mesmo tempo ter essa dimensão da formação humana, da pessoa, no mesmo espaço, no mesmo diálogo, vencendo esse preconceito da educação profissional, da educação técnica. Ah, não, eu quero meu filho doutor, com anel de advogado, engenheiro, médico. Quem vai para a educação profissional, para a escola técnica, não vai chegar a isso. Vamos fazer as duas coisas. Até porque hoje, do ponto de vista pedagógico, não dá mais para estabelecer processos de conhecimento abstratos, nem na faculdade, quanto mais no ensino médio. Abstração, a gente trabalha em mestrado e doutorado. A faculdade hoje, as grandes faculdades, elas trabalham com solução de problema. Então é prático, é preparação para o mercado de trabalho, é resolver questões. Antigamente, a gente estabelecia um processo de conhecimento em que você aprendia a teoria e depois vinha para a prática. Hoje não é essa a proposta pedagógica. É no problema que você chega à busca, à pesquisa dos elementos teóricos para desenvolver esse conteúdo. Com sedução, com alegria, com convivência, com prazer. Essa história de que os professores não tem problema, os meus alunos me odeiam, mas um dia eles vão dar valor para mim, isso é um equívoco. Aluno tem que gostar do professor, tem que perceber o que significa, o que representa aquele professor na vida dele, que é um parceiro mais experiente, que vibra com ele, que não exige dele uma perfeição. O professor, Fernanda, tem que ter direito de errar. Ele tem que sentir que ele está num grupo de professores e que um vai ajudar o outro. Eu não vou ter semideuses dando aula. Os professores são pessoas que vão errar. A gente vai errar, vai tropeçar, vai cair, vai se reerguer, vai levantar, mas vai ter alguém com as suas experiências acumuladas me ajudando, e eu com as minhas experiências acumuladas vou pegar um jovem professor também e falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. É tão bonito um processo dialógico de conhecimento, em que tese admite uma antítese, que chega a uma síntese, que é uma nova tese, e assim por diante. E a gente vai construindo coletivamente esse processo do conhecimento. Sérgio, uma das coisas mais legais nesse projeto todo, né, Tangari, é que a gente não chegou com nenhuma verdade absoluta, né? Fomos conhecer várias escolas, cada hora os educadores do Senac dão ideias, e a gente vai trabalhando essas ideias, vai elaborando, porque no momento que a gente tem paradigmas, a gente para de aprender. E a experiência humana não é um destino, é uma aventura. E a escola
É um espaço privilegiado para a gente ajudar as pessoas a experimentarem a aventura do existir. Essa aventura humana que é linda, que é uma aventura das convivências, dos olhares, do respeito, da percepção de que nós somos completamente diferentes. A beleza do princípio da singularidade. Não há 2 polegares iguais no mundo, quanto mais 2 personalidades. Saber que nessas diferenças as pessoas vão se ajudar, vão se comprometer coletivamente, vão perceber as fragilidades que os outros têm e que a gente tem. Como é bonito quando eu olho para mim mesmo e falo assim, eu preciso trabalhar com as minhas misérias, com os meus erros. Eu estou desacreditando do outro. O que aconteceu comigo? Eu perdi, Gil, o gosto de estrelas na boca. O Gil nunca vai perder o gosto de estrelas na boca, porque é um educador apaixonado. Mas eu perdi o gosto de estrelas na boca. Eu preciso recuperar isso. O que aconteceu comigo? Nelson Mandela gostava muito daquele cumprimento africano, né, que diz Sawabona, que significa eu vejo você. E a resposta a esse cumprimento é eu existo. Olha que bonito, Sawanara. Eu vejo você, então porque você me vê, eu existo. Isso é educar, é fazer com que o aluno não seja invisível. O triste fenômeno da invisibilidade. Nenhum aluno pode se sentir invisível, nem pela cor da sua pele, nem pela sua orientação sexual, nem por questões de gênero, nem pela sua religião, nem pela sua ideologia, pelo seu partido político, pelo lugar em que ele nasceu, nem pela sua deficiência, por nada. É muito bonito as pessoas saberem que elas são vistas, que elas são respeitadas, que elas podem se construir coletivamente. Sawabona, eu vejo você. Olha aí do lado, olha quanta pessoa bonita está do seu lado. Não é bom a gente olhar um para o outro e falar assim, nós somos completamente diferentes e por alguma razão nós estamos aqui, um do lado do outro. Não por um destino, mas por uma escolha, por uma aventura do existir. A gente poderia estar em tantos outros lugares, mas a gente está aqui, nessa relação um com o outro, nesse desafio comum que a gente tem de formar pessoas. Então o ensino médio nasce, né? O presidente Queiroz, do sonho dele, do diretor, do Sérgio, desse time todo do Senac, com essa perspectiva. Fazer uma escola de excelência, que dialogue toda essa expertise da formação para o mercado de trabalho, que o Senac acumula há décadas, junto com essa formação humana, com essa dimensão relacional, com esse olhar para o outro, com esses saberes que são transformadores, que nos dão confiança, nos dão vitalidade. O saber ele é profundamente libertador, mas a liberdade ela é filha da autoridade. A liberdade não é uma coisa insensata, irracional, cada um faz o que quer. A liberdade é a capacidade de usar da razão a partir de um repertório que eu tenho, de respeito ao outro, de respeito a mim mesmo. Eu vejo você. Eu vejo você é uma força que nós educadores precisamos ter o tempo todo. A gente está nascendo agora, que nenhum adolescente dessas novas escolas que estão surgindo tenham essa sensação da invisibilidade. Que eles entrem nessas escolas sabendo, alguém está olhando para mim. E porque alguém está olhando para mim, porque alguém está se preocupando comigo, porque alguém me respeita, eu existo. A minha existência depende desta dimensão relacional. É isso que faz com que eu seja quem eu sou. Os conteúdos, eles são dinâmicos, mas a formação humana é a essência e a marca dessa escola. Fernando Pessoa dizia sobre a sua aldeia e falava de uma forma bonita da grandeza do ser humano a partir daquilo que vale a pena, né? Dizia ele, ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Que a gente tem alma grande para começar esse grande projeto. Obrigado. Obrigado.